Sagrado. Agrado. O mal que me consome me sustenta. Sobre luzes e sombras, falamos sobre as reformas. Olá, queridos ouvintes do podcast de Camões da Clarice. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma roda de leitura. E dessa vez, nós trouxemos mais uma escola literária que será discutida por nossos hosts da literatura portuguesa. Hoje a gente vai falar sobre o Barroco. E como de costume, para começar a nossa discussão, nós falaremos sobre o contexto histórico no qual essa escola literária se insere. Vamos lá? Pronto. O Barroco, ele está inserido ali, né, entre o século XVI e o século XVII. Mais ou menos entre 1580 e termina ali por volta de 1756. Assim, entre aspas, né? Um fato curioso que o Massaúde Moisés... Qual é o nome dele, gente? Eu sempre falo de Massaúde. Sempre falo errado. É o Maçom Moisés. Pronto, Não Massaúde. sei, mas eu chamo assim. Pronto, ele comenta, né, que uma curiosidade, né, que o Barroco ele se inicia na mesma época em que o Camões também morre. Tipo, 1580 foi o ano que o Camões morreu. Então ali se iniciou uma era, né? E também se fechou uma era, porque fechou a era do Camões, ali o classicismo, né? Como a gente comentou na escola passada. E agora se inicia o Barroco, né? É um início de uma nova era. E é um período também, assim, já trazendo para esse contexto histórico, um período bem conturbado, que inclusive todos os períodos são, né? Para a história de Portugal. E porque nessa época é um período em que Portugal está perdendo autonomia e que está acontecendo bastante guerras e ali ele tá, a gente tem a colonização, né, do Brasil, mas para além disso, Portugal também está perdendo, digamos, o seu poderio. Ele está entrando em conflitos com outras nações, como por exemplo os holandeses e os espanhóis ali por conta de território. E a gente vê esses conflitos, muitas dessas da dualidade, né, dentro da literatura também. O Barroco ele também é conhecido por seiscentismo, como eu disse, né, ali o século XVI se desenvolveu nessa época. Dentro desse período, também aconteceu aquilo que a gente chama de contra-reforma. Mas o que, que era a contra-reforma? A contra-reforma, ela foi uma reforma da Igreja Católica, certo? Então, ela também é conhecida como reforma da Igreja Católica. E ela foi meio que uma resposta a uma reforma que foi imposta, foi divulgada por Martim Lutero. E o que é que ele fazia? Martim Lutero, ele era um monge alemão, um professor universitário, e ele elaborou 95 teses contra as orientações da Igreja Católica. Então, o que foi a Contra-Reforma? A Contra-Reforma foi uma resposta a isso que Martim Lutero fez, certo? E nessa Contra-Reforma, o que a Igreja pretendia? Ela queria combater o avanço que essas críticas provenientes desse monge, né, tinham alcançado lá naquele local, certo? Isso aconteceu em meados do século XVI, né? Mais precisamente 1545, a gente está falando mais ou menos dessa época. E nesse movimento, a igreja ela quis redefinir a sua doutrina, né? Ela quis desenvolver uma nova disciplina para poder preparar o clero para que eles conseguissem mais adeptos do cristianismo. E o barroco, ele é um grande nome, né? Na verdade, dentro do barroco, a Contra-Reforma foi muito difundida, digamos assim, né? Tanto que sempre que a gente vai fazer pesquisas sobre o barroco, uma das principais características é exatamente essa, né? A conquista de mais adeptos a partir da Contra-Reforma. Que está muito ligado com muitas das coisas que são faladas dentro do Barroco, né?
A gente vê muita, a gente vai falar mais pra frente essa questão dessa briga, né, entre os, digamos, o santo, como é que eu posso falar? O eclesiástico e o banal, alguma coisa assim. E uma coisa importante também é que por que, né, que a gente tem esse movimento? A gente viu nos últimos episódios, nas últimas discussões, que no início, lá quando a gente estava falando do trovadorismo, a gente tinha o poderio, ele estava na mão da igreja, né? Quando a gente passou para o classicismo, a gente falou ali sobre o humanismo, sobre o classicismo, a gente estava no processo de mudança. O homem estava sendo mais racional, então surgiu aí a Contra-Reforma, como a gente também já comentou no episódio passado. E o Barroco, nessa época, é meio que uma resposta a isso. A gente já vem se introduzir mais a questão a Igreja Católica, né, ela se introduz mais aqui, ela tenta voltar à sua influência, né, tenta trazer a sua influência de novo. Pronto, e é por isso que a gente tem, né, a gente vai ver essa questão do catolicismo da igreja, né, dentro das obras. Aí, bem como a Vitória bem comentou sobre a reforma protestante, né? Quando teve essa reforma protestante, Martinho Lutero, né, ele fazia parte desse processo e ele também fazia parte da Igreja Católica, né? Nessa época, a Igreja perdeu muitos fiéis por conta dessa reforma. E aí, o que surgiu, né? A arquitetura, ela também mudou um pouco, nessa arquitetura barroca, ela foi se transformando aos poucos e teve alguns elementos, né, dessa contra-reforma, porque todo movimento que tem, né, deixa rastros, deixa vestígios, e foram criados pela igreja, né, a fim de mostrar o poder que a igreja tinha naquela época, né, através dessas obras, né, através da arquitetura. Então, a maioria das construções do barroco, elas foram em espaços religiosos. As igrejas eram construídas nesse período. A gente pode até perceber que tem muita igreja que tem uma arquitetura muito medonha, assim, muito exagerada, né? Tinha muitas, como é que eu posso falar? Elas eram muito planas, retangulares, assim, com as fachadas da igreja. Era uma decoração muito minimalista, essa era a palavra que Inclusive, o eu queria falar. exagero é uma das características da época, né? O barroco, ele é até conhecido como... Ele fica, né? Se eu não me engano, o barroco inicialmente ele vem de uma pérola, alguma coisa assim. E depois ele assume esse contexto de algo exagerado demais. Tipo, você vai falar de alguém, você é muito barroquinho, você é muito exagerado. Isso, já ouvi também essas expressões. E não somente na questão da igreja que essas construções foram feitas, né? Mas também a mando do rei da época, né? Foram construídos muitos edifícios, eram edifícios civis, e a decoração ela era muito exagerada, né? Como o Douglas falou até. Era uma decoração de talha dourada, assim, as paredes com azulejos bem grandes. Então, era uma arquitetura meio que palaciana, né? Surgiu já nesse período de estilo renascentista. Então a gente pode ver o quê? Escadas, né? Jardins, era aquela coisa assim mais com exagero, bem minimalista, mas exagerada. Né? E nesse contexto também da arquitetura surgiu a pintura, né? Então o barroco ele não se faz somente nos textos, né? Na obra da literatura, mas a gente vê esse reflexo também na arquitetura, na pintura. Então, essas expressões artísticas do barroco sofreram grande interferência, principalmente da Igreja Católica, viu? Como a Igreja Católica ela deixa muita influência, né, em tudo que ela está lá, porque a Igreja ela comandava muita coisa, né, naquela época. Então, a pintura também sofreu essa interferência da Igreja Católica. Nessa primeira fase, a pintura barroca ela teve muitas influências do chamado tenebrismo espanhol, mas na segunda fase, o barroco ele buscava assim muito mais inspirações, né? Não se centrava em um só estilo, né? Essas pinturas elas tinham
uma característica mais realista, eram centradas mais por exemplo, quando as pinturas eram feitas, elas eram centradas mais para representar interior de casa, retratos de reis, todos que a gente pode ver, assim, jogar na internet no Google, pinturas barrocas, a gente percebe muito que tem muitas paisagens de natureza morta, por exemplo, a cena de uma família, geralmente era uma família de nobres, e mais cenas assim populares. Então, a gente percebe nessa segunda fase da pintura que tem mais esses estilos mais variados. E tem também a questão das temáticas obscuras, né? A própria briga ali entre profano e santificado. Minha palavra, meu povo, pra coisa santa. Sagrado. 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 Vai a hora que eu procuro a palavra pra falar Sagrado isso. O profano, né? Pronto, a gente tem essa briga ali entre o sagrado e o profano. Entre céu e inferno, terra e céu. Já vai lá para a questão do dualismo, se eu não me engano. A gente traz muitas essas questões dentro do barroco. E como a Isamara comentou, né? O barroco, para muito além da literatura, da arquitetura, da pintura, né? Ele abrange essas diversas coisas. Ele não está ali só na literatura, ele não está ali só na arquitetura. Como a gente viu na escola passada, né? O classicismo é a expressão do renascimento na literatura. Aqui não, né? O barroco, ele compreende isso tudo. E muitos chegam a dizer que o barroco é, de certa forma, um estilo de vida. Ali, o estilo de vida barroquino. E assim, dentre os N autores que se destacaram dentro dessa escola literária, como vocês puderam acompanhar nos nossos diários de leitura, trouxemos uma vasta quantidade de nomes, né, de autores que antes não eram conhecidos. E dentre eles está o que eu escolhi, né, como a maior figura dentro do barroco, que é o Padre Antônio Vieira. Né, vocês já devem ter ouvido lá na literatura brasileira, aqui na literatura portuguesa, mais de uma obra dele. Mas por quê? Ele conseguiu, né, se destacar tanto na literatura portuguesa quanto na brasileira. Então, por isso vocês... Lembra, Douglas, qual foi a obra que a Jéssica discutiu lá na brasileira? Sermão da Sexagésima. O Sermão da Sexagésima. E aqui eu falei sobre o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, e a Isamara, foi isso? Falou sobre o Sermão do Bom Ladrão. Então, assim, por que ele se destacou tanto, né? Além disso, por sua figura ser muito ligada à Igreja Católica, né? Ele era um padre jesuíta, né? Estava no Brasil junto com a caravana de Portugal para catequizar os índios. Então, assim, desde então ele é um nome muito estudado, seja na história, seja na literatura, e por isso é considerado a maior figura dentro do barroco. Então, além desses autores que nós comentamos, né, que vocês viram aí no diário de leitura, nós temos também o Cavaleiro de Oliveira, né, nome que também se destacou dentro dessa escola literária, assim como Matias Aires, Francisco Rodrigues Lobo, Jerônimo Bahia e Antônio Barbosa Bacelar. Acho que no mais é isso, assim, contexto geral, né? Agora, sobre as características do barroco. Quais são as suas principais características? O que a gente já comentou um pouco rapidamente, mas o que tem... Quais são as características do barroco, gente? Bem, gente, e como principais características do barroco português, nós temos o exagero e a minúcia dos detalhes. Como a Isamara já comentou, a gente não tem o exagero somente nas formas, né, digamos assim. O texto também ele reflete bastante essa questão do exagero, né? Com elementos bastante rebuscados e também extravagantes, onde são valorizados os detalhes e um jogo de contrastes, que a gente pode observar bem lá na obra do Padre Manuel Bernardes. Por mais que ele
tente fazer, né, tente ter uma linguagem bem simples, ele acaba não conseguindo tanto o seu objetivo, né? Porque ele faz muito uso das figuras de linguagens e também de outros elementos. Bem, como a Ana Paula bem falou também, ela até citou aí a questão do dualismo. O que seria o dualismo, né? Nessa época, o homem ele era cheio de conflitos, né? Esse homem barroco. Então, ele tentava equilibrar essas forças contrárias, né? Até o Douglas comentou anteriormente, essa questão de, por exemplo, tem a fé e a razão, ele tentava equilibrar ambas as coisas. Deus e o diabo, o religioso e o profano, né? Que foi o exemplo até que o Douglas citou, o corpo e a alma. Então, ele era meio que indeciso, né? Então, ele procurava ao máximo equilibrar essas forças contrárias. E nós temos também a questão da fugacidade, né? Que era na concepção barroca, por exemplo, era como se eles pensassem que tudo que passava na vida era instável. O mundo, as coisas, as pessoas, tudo muda, né? As pessoas mudam. E realmente de fato é isso mesmo. As pessoas mudam constantemente, né? O nosso espaço, o tempo, né? Então, essa questão da fugacidade. E o feísmo, né? O que seria o feísmo? Nessa época, o barroco de Portugal tinha uma grande atração pelas aquelas coisas que eram mais trágicas, né? Então, ele rompia com esse equilíbrio clássico que a gente via anteriormente. Então, né, nas obras era muito comum a gente ver cena cruel, dolorosa, grotesca. Então, essas questões eram muito trazidas naquela época. E carregado disso, né, assim, acoplado, nós temos o pessimismo, né? O homem barroco, ele era muito pessimista, porque ele tinha essa noção de estabilidade da vida, né? Ele tinha uma ideia muito frequente com morte, né? Ah, vou morrer por conta disso. Ele era muito cheio de incerteza. Então, tudo para ele ia dar errado, né? A gente percebe, né, até pelos próprios textos, que a cabeça é meio que a cabeça do homem barroco, né, é muito conturbada. Ela tá ali entre aqueles opostos. A gente viu, né, que o mundo tá passando por essa coisa, né, de a razão é o religioso, é a razão, eu vou acreditar em quê? Então o homem tá pensando nisso. E por isso que a gente tem muito essa questão dessa dualidade, né, desse religioso, desse profano, corpo e alma, e todas essas questões estão entrando aqui em foco. A gente lembra que lá na Idade Média, né, quando a gente estava falando do trovadorismo, não tinha, digamos, vez para outros pensamentos, né? Tudo que se acreditava era o que a Igreja Católica dizia. Era aquela ideologia. E nada além disso podia ser cogitado, né? Tanto que aqui a gente tem na Contra-Reforma a questão dos... começam a caçar, né, as pessoas que não acreditam na Contra-Reforma e tal, na Reforma Luterana. E a verdade é que a cabeça da pessoa mesmo tá ali fervilhando. E tudo isso é transpassado nos textos, que a gente vai ver. Eu tenho até um exemplo aqui, deixa eu pegar. Pronto. Uma ausência. É um trecho que eu separei aqui. É um texto de Antônio Barbosa Bacelar. Sinto-me sem sentir todo abrasado, no rigoroso fogo que me alenta, no mal que me consome e me sustenta. O bem que me entretém me dá cuidado. Ando sem me mover, falo calado. O que mais perto vejo se me aumenta. E o que estou sem ver mais me atormenta. Alegro-me de ver-me atormentado. Choro no mesmo ponto em que me rio. No maior risco me anima a confiança. Do que menos se espera, estou mais certo. Mas, se de confiado desconfio, é porque, entre os receios da mudança, ando perdido em mim como em deserto. Então, a gente vê essa questão, né? O eu lírico desse trecho, ele tá muito aqui entre essas dualidades. A gente tem a presença de algumas figuras de linguagem que trazem essas questões, né? Tem alguns paradoxos, algumas antíteses. Como é que isso vai acontecer? Então,
essas questões estão muito, assim, confusas dentro da cabeça desse povo. Pelo que a gente percebe na literatura, né? Dentro, no eu lírico. Pra prosa, é o quê? O narrador, a voz ali dentro do texto. E como o Douglas já bem introduziu, né, a questão das figuras de linguagem, o que a gente pode observar, né, nas obras barrocas? Dentre as muitas figuras de linguagem, a gente pode destacar, já que a gente falou tanto de dualismo, né, já que a gente falou tanto de ideias contrárias, a antítese, né, paradoxos, claro, as hipérboles, quando a gente percebe esse exagero, né? Por que não o eufemismo, né? Quando ele também reduz, ele suaviza as ideias. Que mais? Prosopopeia, né? Aquela na qual ele dá vida a seres que não têm vida, né? Seres inanimados. E eu acho que nesse acerto aí que o Douglas leu pra gente, a gente pode, inclusive, pontuar, né? Essas figuras de linguagem. Como foi que tu falou? Para identificar, Pra para pontuar. pontuar as figuras de linguagem. Pronto, e pra pontuar, a gente selecionou aqui as duas primeiras estrofes, que a Vitória vai ler mais uma vez pra gente, pra ficar melhor inteligível. Sinto-me sem sentir, todo abrasado, no rigoroso fogo que me alenta. O mal que me consome, me sustenta. O bem que me entretém, me dá cuidado. Ando sem me mover, falo calado. O que mais perto vejo, se me ausenta. E o que estou sem ver, mais me atormenta. Alegro-me de ver-me atormentado. Então, como é que pode, né? A gente tem a presença desses paradoxos. Como é que ele sente sem sentir? Além de que ele tá abrasado. Como é que não se sente quando se está abrasado? E como é que um fogo alenta alguém, gente? Um fogo, ele falou o quê? Rigoroso. O mal que o consome o sustenta. Nesses versos, a gente pôde compreender melhor, né, a escolha desses excertos, né, dessas palavrinhas aí que são os exemplos das figuras de linguagem que nós pontuamos. Dentre essa escolha desses autores por tais figuras, né? A gente também pode destacar os contrastes e os conflitos, né? Nós falamos sobre luzes e sombras, falamos sobre as reformas, falamos sobre os conflitos, né, da existência humana. E esses contrastes, eles são o tempo inteiro voltados, né, para aquilo que o eu lírico sentia. E no mesmo sentido, né? A gente também tem, aqui ainda falando da dualidade, falando desses contrastes e conflitos, a gente tem o teocentrismo e o antropocentrismo lutando aqui né, ao mesmo pé, né? Na mesma época. E uma das grandes características que eu acho que a gente pode considerar uma das principais dessa época, né? Que permeia toda a literatura é a questão do cultismo e do conceptismo. O que seria o cultismo, Vitória? Quando a gente fala de cultismo dentro do barroco, a gente está falando sobre a valorização da forma, né? A maneira como o texto era dito, né? As coisas eram ditas. O culto à linguagem perfeita, à estética. O texto é apresentado, né? Ele, inclusive, o cultismo, né? Ele também é conhecido como gongorismo, por conta de um poeta espanhol, o Góngora. Não lembro o nome dele todo.
mas que ele é marcado exatamente por essa linguagem, né? A literatura dele é marcada por essa linguagem rebuscada, é uma linguagem muito ornamental, também culta e que valoriza essa forma textual. Eles estão muito mais preocupados com a forma do que, claro, né, que tem importância do que está sendo dito, mas como é dito é mais importante. Tem até um trecho aqui, deixa eu pegar, que é um poema, cara. Alguém vai declarar pra gente, declamar. O nome do poema é Uma Crueldade Formosa. Quem que vai declamar, Isamara? Cabelo de ouro tem, fronte de prata, de bronze coração, de aço o peito. São os olhos reluzentes por quem choro e suspiro, desfeito em cinza, em lágrimas desfeito. Celestial safira, os beiços são rubis, pérolas os dentes. A lustrosa garganta de mármore polida. A mão de jaspe de alabastro a planta. Que, muito pois, Cupido, que tenha tal rigor, tanta lindeza. As feições milagrosas, para igualar desdéns a formosuras. De metais preciosos, pedras preciosas, e de duros metrais, de pedras duras. Pronto. E nesse texto, né, que a gente viu, que inclusive é de Jerônimo Bahia, perdão. O nome é Uma Crueldade Formosa. Que ele vem falar, né, tá descrevendo aqui uma mulher que ela é linda, traz essas metáforas, né, a gente pode ver isso. É algo bem rebuscado, é algo muito bem trabalhado, muito pomposo. A gente vê essas metáforas, né, que o coração dela é de bronze, o peito dela é de aço, o beiço, né, o lábio, ele é de rubi, e de pérola são os seus dentes. Então é sempre algo muito polido, é algo muito trabalhado. E uma coisa interessante também é que esse texto, né, ele traz uma certa, não posso falar, moralidade. Porque tudo que ele descreve, né, são sempre coisas, sempre partes do corpo que estão ali visíveis. Ele não vem falar sobre outra parte que não estejam. Por exemplo, ele fala dos seus cabelos, da sua testa, dos seus olhos, da boca. Vem falar da garganta, né, que seria ali o cólon. Ele também fala sobre os de alabastro é a planta, de alabastro são os seus pés. Então, tem essa questão da moralidade aqui dentro. Então, é tudo muito respeitoso aqui. Traz também essa questão da... eu posso falar alguma coisa conservadora. E para além disso, né, do cultismo que a gente vê aqui, tem essa questão de conservar... Não. Para além disso, para além do cultismo, a gente também tem o conceptismo. Que ele ficou conhecido como pendismo, por conta também de da poesia espanhola, né, do Quevedo, que ele caracteriza... A sua principal característica, né, é ele se preocupar mais com o pensamento lógico, ele é mais racional. E ele se preocupa com os conceitos, mais explicitamente com o que está sendo dito. Ele não se preocupa tanto com a forma como o cultismo. Inclusive, o padre Antônio Vieira era um conceptismo, né, Vitória? Ele até faz... Ele buscava... Sim, isso mesmo. Ele buscava, nos seus sermões, alcançar todos os públicos, né? E assim, como a gente sabe, ele estava no processo de catequização dos indígenas. Então, o que ele queria fazer? Ele queria alcançá-los, né? Para que pudesse divulgar os preceitos da Igreja Católica. Então, desde então, seus sermões, eles eram voltados justamente para isso, né? A maneira como ele se dirigia às pessoas era dotada de conceptismo.
Tanto que havia assim um olhar meio diferente da Igreja Católica para o Padre Antônio Vieira, né? A revista ele querer justamente alcançar todas essas pessoas. Ele trabalhava para que a sua linguagem fosse de fácil compreensão, o que não agradava muito o clero naquela época, Que é o uma das restante do coisas, clero naquela época. que é uma das coisas defendidas, né, aqui pelos conceptistas. Porque meio que se você traz uma linguagem muito rebuscada, muito exagerada, né, que é difícil compreensão, como é que vai alcançar essas pessoas? Existia também uma valorização do conteúdo, não somente da forma, né? Nós trouxemos aqui um trecho do sermão da 60ª, que como sempre, né, a história vai ler pra gente. Que ela é a nossa leitura. Será porventura o estilo que hoje se usa nos púlpitos? Um estilo tão empeçado, um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado, um estilo tão encontrado, toda a arte, a toda a natureza? Boa razão é também essa. O estilo há de ser muito fácil e muito natural, porque Cristo comparou pregar ao semear. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se uma parte está branco, da outra há de estar negro. Basta que não havemos de ver um sermão de duas palavras em paz, todas hão de estar sempre em fronteira com o seu contrário. Como hão de ser as palavras? Como as estrelas. As estrelas são muito distintas e muito claras. Assim há de ser o estilo da pregação, muito distinto e muito claro. Então é exatamente isso que ele vem defender, né? Aqui ele está criticando esses, como a Vitória comentou, né? A essa pregação, essa literatura, inclusive, né? Que traz essa questão muito do cultismo. Essas coisas que o público geral, né, não ia compreender. E eu acho que é basicamente isso por hoje, né, gente? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta. Não sei quando, mas a gente volta. Adeus, pessoas. Meninas, deem adeus. Tchau, pessoal. Tchau, gente.